Olá, trader! Aula passada você teve a aula de número 8, aula de regras da bolsa com o Lucas Chagas. E nessa aula a gente vai falar sobre gestão de risco. Bom, o assunto de gestão de risco a gente vai dividir em duas partes. Então essa vai ser a aula de número 9, aula de gestão de risco 1. E aí a gente vai ter depois na aula número 10, a aula de gestão de risco 2. Essa primeira parte de gestão de risco ela vai ser um pouco mais teórica, então a gente não vai entrar de fato na plataforma. Mas aí sim, na gestão de risco 2, eu vou retomar alguns dos tópicos que a gente vai falar agora, e daí eu vou te mostrar direitinho como funciona na prática, dentro do Profit. Então vamos lá, eu vou te mostrar, vamos para a tela, que eu vou te mostrar os tópicos que eu dividi. Primeiro, então, vai ser quanto é necessário para começar as operações. O segundo, como criar um plano de trade. Eu citei um pouquinho do conceito de plano de trade lá na aula de número 7, aula de notícias e fatores macro. O terceiro, a importância do simulador. E o quarto, como o stop é fundamental. Só que antes da gente entrar nesses dois primeiros pontos que eu coloquei ali, eu vou pular direto para a importância do simulador. Porque eu quero frisar bastante que ele é muito importante para o início do trader. Então, como eu coloquei ali como primeiro tópico desse assunto, o início difícil do trader. Já não se tem 100% de assertividade nos seus trades, nem quando você tem muita experiência. Então, imagina quando você está começando mesmo as operações. Realmente é muito difícil. Aliado a isso, você precisa criar uma agilidade no clique, ou seja, você não pode hesitar ao enviar uma ordem. Isso tem a ver muito com o psicológico, mexe muito com o psicológico, que é uma outra coisa que a gente vai falar lá na aula de psicologia de mercado. Mas você precisa criar essa agilidade, então isso é uma coisa que o simulador vai te dar, vai te auxiliar bastante. E o terceiro é claro, economizar dinheiro, né? Você acaba não jogando todo o seu dinheiro que você conseguiu investir, enfim, logo naquele começo difícil do mercado. Você primeiro treina ali no simulador para depois sim começar na conta real, começar a colocar seu dinheiro de fato no mercado. Junto com esses três pontos, eu fiz uma observação ali, que é, se precisar, volte atrás. Então, assim, vamos supor que você está estudando no mercado, você quer começar pelo simulador. Beleza, maravilhoso. Você estipulou que você vai operar no simulador por uns 3, 4 meses. Ok, você faz isso e logo depois você entra no mercado, né? Coloca seu dinheiro real, entra verdadeiramente no mercado. Aí você vê que suas operações não estão dando certo, suas técnicas não estão bem alinhadas, enfim. Se precisar, não tem problema você voltar atrás, né? Você tem que mesmo admitir para si mesmo que não há problema de voltar atrás e voltar para o simulador se as coisas não estão dando certo como você queria. Então, a importância do simulador é justamente essa. Agora vamos voltar ali para o segundo tópico, que era o nosso primeiro. E primeiro eu vou te falar por que gerenciar seu risco, né? Por que você precisa de gerenciamento de risco para introduzir. Bom, o grau de exposição de um day trade é elevado, né? Começando por aí, principalmente pela alavancagem que um day trade ele precisa ter, tá? Segundo ponto que eu coloquei ali, gestão de risco é diferente de perfil e de grau de agressividade. É para todo mundo. O que quer dizer? Que não importa se o seu perfil é totalmente alinhado para a Bolsa de Valores, se você tem um perfil bem agressivo, né? Diferente daquele perfil conservador que a gente vê lá de quem investe em renda fixa, enfim. Não tem nada a ver com perfil aqui. Ter gestão de risco é realmente para todo mundo. E o terceiro tópico é que a gestão de risco evita perdas significativas. Exatamente como eu coloquei ali, garante a sua permanência no mercado, né? Que foi um pouquinho do que eu acabei de comentar lá no simulador. Então, você não coloca todo o seu dinheiro ali, de fato, no mercado, no início do mercado principalmente, né? Você provavelmente está começando, então você precisa alinhar bem seu gerenciamento de risco para ir com calma, né? Evitar perdas enormes, enfim. Isso não só para você que é iniciante, para você que já tem um tempo no mercado também. Traders experientes nunca deixam seu gerenciamento de risco para trás, tá? Bom, então vamos para o primeiro tópico. Quanto é necessário para começar a operar? O que você precisa saber?
Primeira coisa, a fase em que você está no mercado, né? Eu botei ali, o começo é com lote mínimo. Pense que você não vai ter as técnicas ainda super alinhadas, você não vai ter o seu emocional 100%, você não vai saber lidar com as perdas 100%. Então, o começo é realmente com o lote mínimo. E exatamente como eu botei ali também, estabeleça critérios próprios para aumento de lote. O que quer dizer? Que de repente você pode alinhar, pode pensar que 7 pregões em que eu saí com gain, depois de 7 pregões que eu consegui ganhar, que eu consegui um resultado bom, aí sim eu aumento meu lote, né? Você pode pensar assim, você pode não, de repente eu vou estabelecer 5, de repente eu vou estabelecer 10, você faz os seus critérios, mas tome cuidado e tenha critérios, né? Estabeleça critérios, não saia simplesmente, ok, saí 2 pregões com gain, agora eu vou aumentar meu lote. Não são assim que as coisas funcionam, né? Você tem que estabelecer critérios responsáveis também. Segundo ponto ali de o que é necessário para começar a operar é a margem de garantia. Então, você provavelmente já sabe que você precisa ter uma margem de garantia para começar as operações, mas cuidado aqui, não é bom a gente operar no limite da conta. O que isso significa? Que, por exemplo, você precisa de R$200 de margem de garantia na conta da sua corretora para operar tal mini contrato. Ok, aí você coloca 250 na sua conta. Qualquer oscilação que o mercado der, você já está perdendo, entende? Então, a gente não opera no limite da conta. E terceiro ponto é em que fase o mercado está. E aqui voltando lá para a aula de número 7, aula de notícias, é você ver se o mercado está num momento volátil, né? Então, não é uma boa semana, o mercado, enfim, ele está nervoso com alguma break news que saiu, com alguma notícia, enfim. Diminua seu lote, vá com calma que não é momento de operar quando o mercado está muito volátil, quando os ativos eles estão oscilando demais. E aí, uma observação aqui para esse tópico é atente para os custos. Então, você tem que saber que terão custos de emolumentos, taxas de corretoras. Você tem que cuidar esses custos para no final lá do dia você sair no verdinho, né? Não sair no vermelho. E também cuidado para não operar com dinheiro que você paga as suas contas. Então, a gente não tira dinheiro lá, de repente, da conta de luz, enfim, para operar. A gente não faz isso de jeito nenhum. A gente opera com dinheiro que foi destinado para isso. Você guardou um dinheiro para isso e aí sim você tem o dinheiro destinado para sua operação. Tá? Fica essa observação. Aí, vamos falar um pouquinho de criando o plano de trade. Eu falei um pouquinho para você de plano de trade lá na aula 7, onde eu só citei brevemente o conceito de plano de trade. Mas primeiro aqui a gente vai ver por que criar um plano de trade, né? Afinal de contas, o que é isso e por que a gente cria um? Bom, primeira coisa que eu coloquei ali, nada do que a gente faz é sem planejamento, né? Começa por aí. E no trade não é diferente, não deve ser diferente de jeito nenhum. Você tem que ter planejamento para tudo. Aí, coloquei um exemplo. Se a empresa possui um plano de negócios, por que você não teria um plano de trade, né? Você tem que pensar, você tem que fazer a comparação como se fosse uma empresa. O trader deve possuir um plano, tá? Porque ele está fazendo. Você tem que encarar como uma profissão. Terceiro tópico. Suas decisões na bolsa de valores serão apenas consequência do que você programou. Então, você estabelecendo um programa exatamente do que você tem que fazer, as suas decisões ali na bolsa vão ser consequência daquilo que você determinou. E o quarto tópico é planejamento é igual a operacional saudável ao longo do tempo. A gente vai falar um pouquinho ali, um pouco mais para frente, de como você tem que não só pensar no hoje, no seu operacional hoje, no que você precisa fazer hoje, mas também ao longo do tempo. Você tem que criar enfim, uma linha, você tem que saber o que você está fazendo e onde você quer chegar, né? E agora, como criar um plano de trade? A gente já viu porque que é importante. Agora, como você cria um? Que é basicamente seu plano operacional, então, né? Primeiro tópico, quais ativos operar? E aí vale você rever
de repente, ou então lembrar um pouquinho do que o Lucas falou lá na segunda aula. É exatamente isso, quais ativos, como decidir quais ativos operar. Aí, segundo tópico, que horário operar? E aqui vale você pensar em 3 critérios bem importantes. Primeiro é a liquidez do mercado, existe diferença de liquidez em determinados horários, né? Logicamente, início de pregão tem muito mais liquidez do que ali meio-dia, 1h da tarde. Junto a isso, você analisar se a técnica que você escolheu, em qual horário ela vai se adequar mais, né? Então, analisar a liquidez e a técnica também junto a isso. E o terceiro critério que você tem que analisar aqui, em que horário operar, é que horário você tem mais calma. Basicamente é isso, mais calma para operar. Por exemplo, você mora com um colega de quarto, aí você quer operar ali logo que o pregão abrir, ali pelas 10 horas, 10h30, mas naquele momento, de repente, ele fala muito com você, ele tá em casa, fala muito com você, enfim, não é um momento muito calmo para você destinar toda a sua atenção para as operações. Então, isso é bem complicado. Você tem que analisar também qual momento é mais adequado para você sentar a cadeira, olhar para o computador e conseguir destinar toda a sua atenção ali para o mercado. Aí o terceiro tópico é alvo e stop das operações, junto com o quarto tópico que eu botei ali, de quais as metas de ganho e limites de perda diárias, semanais e mensais, né? Então você vai colocar alvo e stop das operações, pensando não só no hoje, mas também fazendo um planejamento, né? Então, exatamente aqui, plano operacional, você tem que fazer um planejamento de quanto você quer ter no dia, na semana e mensal, né? Você tem que fazer um plano para isso. Então, colocar alvo e stop nas operações, pensando, logicamente, com o seu planejamento, tá? E o último tópico aqui de como criar um plano de trade é quantas operações fazer por dia em média, tá? E aqui é muito, cuide sempre com o overtrading, né? Que é o excesso de operações durante o dia. Então, às vezes, você não precisa fazer, sei lá, 10, 12 operações naquele dia. Se você já tem o resultado que você queria, pare, sabe? Não fique operando até você cansar e até de repente você começar a ter prejuízo. Porque pense também que seu emocional não vai ser o mesmo de quando você entrou ali às 10 horas da manhã, né? No final do dia você já vai estar cansado, abalado com algumas coisas que aconteceram no mercado, enfim. Isso vai acabar abalando o seu emocional. A gente vai falar também sobre overtrading lá na aula de psicologia de mercado, mas aqui bastante cuidado, tá? Para não cometer o overtrading de operar demais, enfim. A importância do simulador a gente já falou, foi aquele tópico que eu puxei lá para frente para a gente falar primeiro sobre isso, né? Porque provavelmente você é iniciante, então te falar da importância de começar no simulador antes de pensar em colocar alvo, stop das operações, enfim, começar no simulador, ok? Não na conta real. E, por último, que o stop é fundamental, tá? E aqui eu separei em 2 tópicos, o stop na máquina e o stop na mão. Você é iniciante, provavelmente, vou repetir isso, então você não tem que nem pensar em colocar stop na mão, você tem que projetar o seu stop na máquina. E uma coisa que você deve saber é que nem os traders muito experientes, eles colocam o stop na mão, tá? São pouquíssimos mesmo, só os que já têm muito conhecimento do seu próprio emocional conseguem estopar na mão. Então, isso não tem nem o que falar. O seu stop é fundamental e ele deve ser feito na máquina, tá? Então, a próxima aula vai ser a aula de número 10, a aula de gestão de risco 2. Eu vou entrar brevemente, só relembrando algumas coisas que a gente passou por aqui, e aí eu vou te mostrar tudo isso na prática dentro da plataforma. Ok? Muito obrigada e até a próxima aula.